Fala pessoal, shalom ao coração de todos vocês, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 55, quero ler com vocês aqui o versículo 3. Isaías, capítulo 55, versículo 3. E nós estamos essa semana numa série especial, onde eu estou compartilhando com vocês uma oração muito particular, muito pessoal. E eu estou ensinando essa semana esta oração, né? Uma oração que eu faço de uma vez só, mas aí, como ela tem vários símbolos dentro dela, eu estou cada dia tratando de um símbolo diferente. Então, para você que está aqui a primeira vez, primeiramente, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve no canal, vem com a gente segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Se você não viu o devocional de ontem, te recomendo vivamente. Deus falou a muitos corações e eu estou ensinando a oração que eu faço, que eu sempre faço a Deus, que é o seguinte: Deus, unge os meus olhos, unge os meus ouvidos, unge a minha boca, unge o meu coração, a minha mente, minhas mãos e meus pés. E cada um desses símbolos, cada um desses elementos tem um significado. Eu estou explicando para você nessa semana, biblicamente, espiritualmente, o significado de cada uma dessas partes desse nosso corpo espiritual. E isso vai fazer uma tremenda diferença na sua vida. E esse é um tipo de oração, inclusive, que era algo muito privado, né? Eu sou já naturalmente muito reservado, falo pouco da minha vida pessoal. Mas esse era um tipo de oração que eu pensava que isso aqui eu vou ensinar só ao meu filho. Isso aqui eu vou sair ensinando a todo mundo. Tem coisas que são muito privadas, muito particulares. São muitos detalhezinhos que requer uma conexão profunda para ensinar. Mas o Senhor Deus, ele colocou no meu coração isso. Olha, eu compartilho no devocional. Então, confesso que é até um pouco intimidador abrir essa parte mais profunda, né, da minha particularidade, mas eu tenho certeza que Deus vai fazer disso uma grande ferramenta de crescimento espiritual. Então, perdoa a minha voz, estou com a garganta ainda recuperando, graças a Deus, melhorando a cada dia, mas ainda um pouco debilitada, mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Isaías 55, versículo 3, que vai dizer o seguinte: isso aqui é uma fala de Deus, tá? O profeta está falando, o profeta está sendo aqui a boca de Deus, nesse caso. Estou contextualizando para você entender que não é uma oração do profeta para Deus, é uma fala de Deus para o povo através do profeta. Isaías 55, 3, Deus falando, diz assim, ó: deem ouvidos, deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que a sua alma viva. Olha que forte, gente. Deem ouvidos a mim, deem ouvidos, perdão, e venham a mim. Ouçam-me para que a sua alma viva. Eu farei uma aliança eterna com vocês e a minha fidelidade prometida a Davi. Olha que interessante. Tem vários lugares da Bíblia onde você vai ver escrito uma expressão que parece até mal falada, mal construída, parece que foi um erro de tradução, ou alguém que está usando ali o idioma de forma errada, que é a seguinte expressão: dai-me ouvidos para ouvir. Então você vai ver escrito assim, ó: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem vários pedaços da Bíblia que tem essa expressão, ouvidos para ouvir. E eu sempre li essa expressão, eu lembro, ainda criança, quando eu tive contato com esses textos a primeira vez, eu pensava, poxa, ouvidos para ouvir? Bom, eu não consigo enxergar com o meu ouvido, eu não consigo falar com o meu ouvido, eu não consigo cheirar com o meu ouvido, então o ouvido tem que ser para ouvir mesmo. Mas a expressão ouvidos para ouvir fala de um ouvido saudável. Afinal de contas, tem pessoas que têm ouvidos, mas o aparelho auditivo dele está debilitado por alguma razão. Pode ser uma razão de nascimento, pode ser um acidente que a pessoa sofreu, pode ser a velhice, né, que vai ali, o corpo começa, as funções começam a ficar mais frágeis. Então, nem todo mundo que tem ouvidos consegue ouvir. Então, essa expressão assim, ó, quem tem ouvidos para ouvir, trazendo para a prática, né, mastigando o texto para você, significa um ouvido que está pronto para ouvir e entender. Um ouvido que está alerta. E a audição, gente, tem muito a ver com foco. Sabia disso? Nós ouvimos muitas coisas durante o dia a dia. Você pode, inclusive, trabalhar num lugar barulhento, estar num lugar barulhento, onde tem várias pessoas falando várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Todos aqueles sons, eles vão entrar no seu ouvido. Mas aqui no Brasil a gente tem uma expressão boa que fala assim: entrar por um ouvido e sair pelo outro. Né? Então nem tudo que você ouve, você absorve. Nem tudo que você ouve, você entende. Então, ouvidos para ouvir
é um ouvido que está alerta à voz de Deus. Quando você está num lugar barulhento, digamos que você está num show, você está conversando com seu amigo ali, a banda está cantando, o som está alto, as pessoas estão gritando do seu lado, gente falando de um monte de coisa aleatória, mas por que você consegue se comunicar com o seu irmão, seu amigo, a pessoa que está ali com você? Porque você está focado naquilo. Então, a audição tem a ver também com foco. Interessante isso, né? Muitos lutadores falam isso e às vezes um lutador ele vai lutar num ginásio para 20 mil pessoas, estádio para 50 mil pessoas. Jogador de futebol também, né? Tá no estádio ali, tem milhares, dezenas de milhares de pessoas. E a torcida tá gritando, aquele barulho ensurdecedor. E o treinador tá ali na lateral do campo, sem alto-falante, sem microfone. Tá só no gogó aqui gritando, se esgoelando. Por que o jogador ouve o treinador? Por que o lutador também ouve o treinador que fica ali do lado orientando ele? Porque naquele momento o ouvido dele está focado para aquilo. Isso tem a ver até com a concentração do atleta, você tem que estar concentrado. Meu irmão, se o atleta não ficar concentrado, ele perde rapidamente o foco do jogo. Porque tem uma série de torcedores ali que saíram de casa focados em desconcentrá-lo. Fazer piada com ele, ridicularizar, xingar, alguns com desejo, até Deus livre e guarde, né, mas expressa em palavras o desejo de agredir, né, de falar, de fazer mal. Então, assim, se o atleta não estiver focado, concentrado, então, assim, a audição não tem a ver só com escutar um barulho. Tem a ver com foco. Isso que ele diz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E orar pelos nossos ouvidos espirituais é essencial. Gente, isso é tão forte. Isso é tão forte. Que a Bíblia vai dizer em Romanos 10 que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. São incontáveis as histórias e testemunhos de pessoas que, quando ouviram o evangelho pela primeira vez, elas tinham muita resistência, né? Pode ser uma resistência por diversos motivos. Eu não acreditava em Deus. Eu acho que esse pessoal de igreja aí é tudo, sabe, é tudo gente ruim, todo mundo quer roubar meu dinheiro e nada presta, eu não gosto de crente, aquela coisa. Aí, de repente, a pessoa vai lá, ouve uma palavra. Daqui a pouco ela ouve outra, daqui a pouco ela entrega a vida para Jesus. Daqui a pouco ela está pregando o evangelho. E tudo isso nasceu com o quê? Com a fé. E a Bíblia fala em Romanos 10, 17, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Agora tem uma questão. É interessante que a história de Samuel foi um grande profeta, um dos maiores profetas da Bíblia. A história de Samuel é interessante porque Deus começa a falar com Samuel ainda é novo, é criança. Né? E Deus chama Samuel 3 vezes. Samuel está lá de noite, a história está lá em 1 Samuel capítulo 3. Samuel está lá de noite dormindo e vê uma voz, né? Samuel, Samuel. E aí ele acorda assim e tal, ele vai para Eli. Ele morava junto com Eli, né, que era o sacerdote de Israel na época. E ele vai para Eli e fala assim, olha, você me chamou? Aí ele, não te chamei não, volte a dormir. Daqui a pouco chama Samuel, Samuel. Ele vai para Eli de novo, Eli, você me chamou? Então é na terceira vez, mesma coisa, Samuel, Samuel. Ele vai para Eli, você me chamou? Aí ele vai falar assim, ó, que Eli entendeu que o Senhor estava falando com o menino. Tem alguns detalhes importantes aqui nessa história. Primeiro de tudo, ele ouve a voz do Senhor e vai para o quarto de Eli perguntar se Eli o chamou. Né? Vamos pensar num cálculo aqui? Digamos que eu esteja em casa com minha família. A família mais do que pai e mãe, né? Primos, tios. Digamos que a gente esteja numa chácara. Vários quartos, vários cômodos. Aí tem tio fulano de tal, tem o primo lá, tem o pai, tem a mãe, tem um sobrinho, tem não sei o quê. Aí alguém me chama de noite, Tiago. Então, bom, tem vários quartos. Aí eu vou ouvir a voz. Tiago, pela voz, eu já vou pensar, peraí, essa voz parece com a voz de quem? É voz de homem, é voz de mulher? Não, essa voz aqui é do primo fulano de tal. Essa voz aqui deve ser meu pai me chamando. Não, essa voz aqui deve ser daquele sobrinho lá de 8 anos que deve estar precisando de alguma coisa lá no quarto. Pela voz, você identifica. Por que Samuel ele vai para o quarto de Eli, ele tem certeza que ele está chamando ele? Vamos pensar o seguinte, se fosse uma voz sobrenatural, digamos assim, uma voz fora do normal, Samuel chegaria para Eli e falaria assim, Eli, estou ouvindo vozes, me ajuda aí que eu estou com medo de dormir, porque eu ouvindo vozes. Mas ele vai para o quarto de Eli perguntar, você me chamou? Ele vai 3 vezes. Ele meio que toma uma bronca de Eli, ele percebe, né, fala, olha,
Quando, quando Deus te chamar de novo aí, você diz assim, ó, fala a Deus que o teu servo ouve. E aí Deus começa a falar com Samuel. Mas o que eu quero te ensinar, o fato de Samuel ouvir a voz de Eli, é que Deus, muitas vezes, ele fala com vozes que nos são conhecidas, que nos são particulares. Quando as pessoas acham que ouvir a voz de Deus é tipo assim, o céu abrir, sabe aquela coisa de filme de inteligência artificial? Que o céu abre, aí vem uma mão descendo, aí você ouve uma voz do além, ó filho meu, eu faço isso contigo, estou aqui, eis que te digo, tarará, tarará. Pode acontecer? Pode. Com certeza pode. Na Bíblia tem várias situações. Tiago, já aconteceu com você uma vez só. Eu faço questão de dizer que foi uma vez só, pra você não achar que é uma coisa assim. Não, Tiago, todo dia eu ouço a voz sobrenatural de Deus. Ih, difícil, viu? Difícil conhecer uma pessoa assim. Mano, Tiago, conheço fulano de tal que prega, que fala que todo dia ele ouve a voz sobrenatural de Deus. É difícil demais. Não posso acusar ninguém de nada, mas é difícil demais. Demais, 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 demais. Normalmente, Deus fala conosco de duas formas. De duas formas. Deus está falando comigo, perdão, Deus está falando com você através desse devocional. Você está ouvindo a voz de quem aqui? A voz de Tiago. Eu estou hoje com a garganta aqui, com as cordas vocais prejudicadas por um resfriado. Então você está ouvindo minha voz aqui, fuem, né? Que eu estou recuperando ainda. E Deus está falando com você através da minha voz. Se você for ouvir um cantor, uma cantora, e Deus falar com você, Deus vai falar com você através da voz dele. É a voz parte. É a nossa. Deus usa pessoas. Tá? Então, a voz que Deus usa para falar conosco, muitas vezes é uma voz particular. É uma voz que nos é particular, que nos é conhecida. E às vezes a gente despreza isso. A gente quer, não, tem que vir um profeta de fora, alguém que não me conhece, alguém que não sei o quê. E a gente desperdiça a oportunidade de ouvir diariamente a voz de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Você está aqui a primeira vez? Maravilha, seja bem-vindo, que alegria ter aqui você. Mas você que está aqui já há alguns dias, algumas semanas, alguns meses, alguns estão aqui há alguns anos, pergunto para você, Deus não está falando com você no devocional, não? Sim ou não? Deus fala com você no devocional, sim ou não? Com certeza. E glória a Deus por isso, somente a Ele. Unicamente a Ele. Toda a honra e toda a glória, sempre, somente a Deus. Mas eu quero te dizer o seguinte, não vê um anjo aqui na live, né? Uma pessoa, um anjo perfeito, sem falha, sem pecado, nunca caiu. Não. É um ser humano, carente da graça e da misericórdia de Deus, igual a você. E através dessa voz, você ouve o que Deus tem para falar. A segunda forma que eu quero tocar aqui, tem várias formas de ouvir a voz de Deus, mas a segunda forma é aquilo que nós chamamos de impressão no Espírito. Quando Deus fala conosco com a impressão no Espírito, essa impressão vem em forma de pensamento mesmo, tá? Então é muito comum isso. Fazer um teste com vocês. Pensa agora, por exemplo, no elefante rosa. Pensou no elefante rosa? Agora esse elefante rosa tem que ter asas. Pensou agora o elefante rosa com asas? Agora esse elefante rosa com asas, ele tem que estar no centro da sala da sua casa. Você criou agora a imagem do elefante rosa com asas no centro da sua sala? Por que você criou essa imagem? Porque eu estou te dando comandos vocais, você está construindo essa imagem no seu pensamento, tá? Então, essa impressão aconteceu com você porque eu estou sugestionando. Quando Deus fala conosco, aparece uma impressão no nosso pensamento, uma impressão no nosso coração. E Deus fala conosco de uma forma que a gente entende. Eu sempre brinco que não adianta Deus me dar um pensamento que esteja em chinês. Eu não vou entender chinês. Aí vai ter que ter alguém para interpretar línguas, ou Deus vai ter que fazer um milagre para poder entender. Então, quando Deus fala comigo, Ele fala comigo em português. Quando Deus fala comigo, Ele fala comigo com as referências que eu entendo. É interessante que pastor Luciano Subirá, né, quando ele ensina sobre dons, ele fala sobre uma visão que um determinado irmão teve, e ele viu uma pessoa numa esteira de academia mesmo, andando, né? E a pessoa, na verdade, não andava, só corria com toda a velocidade da esteira. E ele teve aquela visão, falou para a pessoa, falou, olha, eu tive uma visão contigo, você estava numa esteira, correndo com muita velocidade. Mas, obviamente, quando você está numa esteira de academia, você corre, mas não sai do lugar. E ele começou a ministrar na vida daquela pessoa. Deus está me mostrando que você está correndo, está se esforçando, mas você não está saindo do lugar. E assim, você começou a comunicar com a vida da pessoa, né? E é interessante que Luciano Subirá, eu presencialmente nessa conferência dele, ele estava ensinando, conferência de dons. E ele falou assim, gente, imagina Pedro da Bíblia recebendo uma visão de alguém correndo numa esteira. Tinha esteira na época de Pedro. Pedro não entender nada. Então Deus fala com cada um de nós
com os códigos, os símbolos, os signos que a gente entende, tá? Então, Deus, muitas, 99% das vezes, ele vai falar conosco através de impressão no espírito. Agora, essa impressão, ela não é do nada, sabe? O que é do nada, muitas vezes, é adivinhação. Essa impressão, ela vai ser, digamos assim, você vai tê-la com mais facilidade conforme você colocar conteúdos do céu, do alto no seu coração, tá? Vou dar um exemplo para você. Digamos que alguém vai entrar numa aula de jiu-jitsu. Só começou ali, não sabe nada de jiu-jitsu, não sabe nem o que é. Só sabe que é uma luta. Ele entrou ali na faixa branca, ela não sabe nenhum golpe. Aí você bota uma pessoa dessa para lutar. Ela vai utilizar só o instinto dela, o instinto natural de uma pessoa. Agarrar, soltar, pressionar, apertar, virar. Tá? O instinto. Agora, você vai treinando. Aí você aprende golpe, você aprende posição, você aprende postura, você aprende o que fazer, aprende isso, aprende aquilo. Você vai colocando ferramentas na sua mente. Você vai colocando memória muscular no seu corpo. Você vai. E aí, quando você tem a luta, você vai usar esse depósito, entre aspas, de fé que está em você. É por isso que um faixa preta, obviamente, ele vai saber muito mais que um faixa branca, que um iniciante. Porque ele já viu muita coisa, ele já aprendeu muita coisa, ele já passou por muita... Ele sabe o que fazer nas situações. Entende? Aí você fala assim, Thiago, eu quero virar um faixa preta da fé. Aí agora a gente chegou onde esse devocional precisava chegar. Você quer ouvir a voz de Deus mesmo, meu irmão? Mesmo, sério. Thiago, me ensina a ouvir a voz de Deus. Olha, já me ofereceram até... obviamente eu não aceitei, tá? Já me ofereceram até dinheiro. Até dinheiro para fazer oração, para poder... Olha, eu quero ouvir a voz de Deus. Quando que você cobra para você orar, para ouvir a voz de Deus? Loucura. Ah, Thiago, será que isso aí acontece? Muita coisa está na Bíblia. Está na Bíblia. Vai ver lá no livro de Atos. Né? O cara queria pagar para os apóstolos para poder receber o dom de cura dos apóstolos. E foi amaldiçoado, obviamente. Né? Então, assim, não é passe de mágica. É dia após dia. Por que a gente quer passe de mágica, muitas vezes? Porque o passe de mágica é tão atraente para a gente. Porque o passe de mágica é meio que um pulo do processo. Entende? Você pode trabalhar o mês todo e ganhar o salário no final do mês. Ou alguém pode fazer um Pix automático para você na conta. Você não precisa nem trabalhar, nem acordar cedo, nem pegar o transporte, nem lidar com gente que você não gosta no trabalho. Então, muitas vezes, esse desejo nosso do ultra sobrenatural é, na verdade, uma fuga do processo. Só que Deus fala no processo. Entende, gente? Então, para você virar um faixa preta em ouvir a voz de Deus, você tem que ler Bíblia. Você tem que colocar dentro da sua mente, dentro do seu coração, conteúdos que vão ser um depósito de fé. São, né, usando o exemplo do jiu-jitsu, são os golpes, são as posições, são as técnicas. Você tem para aprender a técnica, aprendendo, treinando. Chegou no campeonato ali, você vai usar. Chegou numa situação de rua, você vai usar. Você só usa se você treinar, aprimorar, aperfeiçoar, repetir. Aí você vai pra academia e você volta na academia. Aí você faz a técnica errada até aprender. Aí você vai ajustando, você vai melhorando, você vai isso aqui, quando precisa, tá ali pronto para usar. Isso é exatamente o que você vai fazer com a palavra de Deus para você ouvir a voz de Deus. Então, quanto mais Bíblia você lê, quanto mais devocional você assiste como esse, quanto mais você se enche da palavra, quanto mais você está na comunidade do discipulado para poder aprender mais profundo. Tiago, eu já tenho devocional todo dia, glória a Deus, é bênção mesmo, devocional é raso. Não, Tiago, para mim é rico, glória a Deus que está rico para você, a comunidade é muito mais profunda, aprender muito mais. Quanto mais você vai se enchendo da palavra de Deus, se enchendo. De repente, meu irmão, acontece o que está aqui, ó, em Isaías capítulo 55, versículo 3, o texto básico que nós lemos hoje. Deem ouvidos e venham a mim, isso é Deus falando. Ouçam-me, para que a sua alma viva. Quanto mais você ouve a Deus, mais a sua alma vive. Quanto mais você ouve a Deus, mais você, meu Deus do céu. Quantas pessoas aqui, só de um, sabe? Já que eu estou vivendo uma situação aqui, porque se Deus falar um negocinho, uma coisa clareia 100%. Acontece muito isso. Quando Deus... acho até que eu já falei isso aqui no devocional, não sei, mas quando Deus, quando Deus fala conosco, muitas vezes é aquela sensação... Já quando é que eu sei que Deus falou meu coração? Bom, muitas vezes quando Deus fala, a gente tem aquela sensação assim, olha, como que eu nunca pensei nisso antes? Isso era óbvio. Estava na minha frente o tempo todo. Mas se tornou óbvio porque Deus falou.
Se Deus não falasse, não era óbvio. Entende? Agora, qual é a questão? Deus falar é muito fácil. Ah, Deus fala demais, gente. Deus fala demais. Demais, 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 demais. O problema é que a gente não ouve. E lembra do início do devocional? Perdão. Audição tem a ver com foco. Quanto mais você foca, mais você consegue filtrar ali. E a audição, pensa comigo que a sua alma tem vários volumes, tá? Aí tem um volume da voz de Deus, mas tem também o volume do entretenimento, tem um volume ali do time que você torce, tá ganhando, tá perdendo, tem um volume ali do relacionamento, isso, cônjuge, você é casado, noivo, namorado, né? Você tive uma confusão aqui, uma briga, rapaz, a situação tá terrível. Aí vem a ansiedade, o volume da ansiedade. Tem um volume lá da situação lá profissional da empresa, que rapaz, estou com a situação aqui que se der certo vou ganhar muito dinheiro, mas também se der errado, meu Deus, será que eu faço esse investimento? A audição, perdão, o volume do medo. São vários volumes. Imagina que o teu ouvido agora é uma mesa de som. Já viu mesa de som? Tem ali vários volumes. Aí você pode aumentar e diminuir cada um. Tem a banda lá tocando, você pode aumentar o violão, você pode diminuir o violão. Pode aumentar a voz do cantor, pode diminuir a voz do cantor, pode aumentar a guitarra, o teclado, pode diminuir. Então, imagina agora que a tua voz é isso, teu ouvido é isso. O que você tem que fazer muitas vezes? É diminuir esse volume do mundo, entende? Então, por isso que um coração ansioso, muitas vezes, tem profunda dificuldade de ouvir a Deus. Um coração ansioso, muitas vezes, tem profunda dificuldade. Por quê? Porque o coração ansioso está acelerado. Ele está desesperado, ele está desorganizado, ele está sem foco. Ou ele está com foco nas coisas erradas. E aí o que era para ser óbvio para ele, passa batido. Porque o foco está nas coisas erradas. E aí, para a gente fechar esse devocional, a gente cria aqui um protocolo. Um protocolo de como ouvir a voz de Deus. São 7 passos, fica tranquilo que eu não vou falar 10 minutos sobre cada um, não. Só vou passar por cima mesmo de citar. E esse protocolo que está aqui, eu vou colocar por escrito no nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Só quem está lá recebe. E aí, para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, tem 3 lugares aqui na descrição do vídeo. Nos comentários do vídeo, está fixado nos comentários, também está fixado no topo do chat. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp, você vai receber todas essas anotações diariamente. Inclusive, já estamos no segundo grupo. O primeiro lotou, a gente já está no segundo grupo e glória a Deus por todos que estão lá e recebem esse material. Um protocolo de 7 coisas, 7 passos, tá? Que você vai fazer aqui para poder ouvir a voz de Deus. Primeiro, Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Silêncio exterior e silêncio interior. Tem que aprender a silenciar os ruídos do seu coração. E muitas vezes, até falei sobre o devocional que nós falamos sobre ansiedade aqui recentemente, eu falei que muitas vezes diminuir os ruídos do nosso coração vai acontecer com você fazendo uma caminhada, com você praticando esporte, com você desabafando com alguém, com você fazendo atividades terapêuticas. Direto eu boto lá no Instagram, né? Coloco a foto lá do grupo de comunhão e coloco assim, não é terapia, mas é terapêutico. Não, é terapia sim. Pode não ser uma terapia do divã. Você pagar um terapeuta para estar lá te ouvindo, conversando com você, te orientando. Mas tem atividades que são extremamente terapêuticas. Tem pessoas, por exemplo, que tem como terapia a culinária. Minha cabeça tá mil aqui e tal, eu vou fazer um bolo. Oh, glória a Deus. Melhor tipo de pessoa você ter amigo, uma pessoa deve estar cabeça mil, eu vou fazer um bolo de milho aqui, um bolo de cenoura, chocolate aqui, vai, né? Para poder passar aqui a agonia. Às vezes, o que vai aquietar a sua... Olha o que eu vou falar aqui. Olha o que eu vou falar aqui. Às vezes o que vai aquietar a sua mente é você arrumar a sua casa. Você com a casa toda bagunçada, lençol pra cima, sujeira, nego virado pra baixo, o armário derrubado e tudo, não sei o que. Meu irmão, isso aqui é... O ambiente, ele te afeta. Ele não determina, mas ele te afeta. Assim como você também afeta o ambiente. Você vê uma casa que está constantemente bagunçada, desarrumada, provavelmente a alma da pessoa está do mesmo jeito. Tá? Então toma cuidado com isso. Então tem coisa, silencia teu exterior e teu interior. Deixa eu avançar aqui, senão a gente termina o devocional. Segunda coisa, posicione-se com expectativa. Lá em Samuel, 1 Samuel capítulo 3, versículo 10, Samuel vai 3 vezes para Eli. A terceira vez, Eli dá um conselho para Samuel. Fala assim, ó, Samuel,
Quando você ouvir essa voz de novo, você vai se posicionar, vai dizer assim, ó, fala a Deus, porque o teu servo, 1 Samuel 3,10. Então Samuel agora ele se posiciona, ele tem expectativa. E quero até abrir um parêntese aqui, que eu não tinha escrito aqui, mas Eli, naquele momento, o sacerdote, ele já era velho, Samuel era criança, ele já era velho, idoso. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Olha que loucura. Mas ele sabia como Deus falava. Ele sabia o tutorial, né? Meu irmão, minha irmã, você tem que andar com quem ouve a voz de Deus. Isso é extremamente importante. Você tem que andar com quem ouve a voz de Deus. Pessoas que têm experiência com Deus, têm testemunho, têm história para contar com Deus. Você tem que andar com essas pessoas. Já como que eu faço para fluir no dom de, sei lá, palavra de conhecimento? Meu irmão, você tem que andar com quem tem palavra de conhecimento. Tem que andar com quem tem profecia. Como é que eu faço para fluir no dom? Você tem que andar com quem tem o dom. Entende? Como você faz para poder aprender medicina? Você não vai para a faculdade de medicina, você não vai para professores que são médicos, você não vai fazer ali como é que fala, o conteúdo programático, ali a ementa, né, do curso de pessoas que têm experiência na área, que estão preparadas ali para poder formar novos médicos, para formar novos profissionais. Você tem que estar andando do lado de pessoas que têm experiência com isso. No devocional de ontem nós falamos isso. Falamos dos olhos. O profeta Eliseu, ele viu um exército espiritual, mas o aprendiz dele não tinha escutado. Tiago, como é que não tinha visto, perdão, não tinha visto. Como é que eu faço então para poder, né, transicionar desse cara que não, nesse caso tu falou a visão agora da devocional passada, desse cara que não vê para o cara que vê. O que é que mudou? A oração. Por isso que eu estou te ensinando hoje a orar pelos seus ouvidos. Estou falando aqui dos benefícios de ouvir a voz de Deus, de como ouvir a voz de Deus, para você saber da importância de orar pelos seus ouvidos. Entende? Então, não tô te ensinando o abracadabra, a palavra mágica, o talismã. Olha, o Tiago falou que orou pelos ouvidos, tudo mudou. Para que tenha sentido e profundidade para você, eu preciso dar essa aula, fazer esse devocional. Porque com certeza, se assistir esse devocional inteiro, agora pro resto da sua vida, você vai colocar a mão nos seus ouvidos. Você vai orar pelos seus ouvidos. E você vai perceber sentido, significado, profundidade. Não vai ser só um ritual vazio, que é o que Deus mais detesta. Então vamos seguindo. Primeira coisa, silêncio exterior e interior. Segunda coisa, posicione-se com expectativa. Terceira coisa, leia a palavra em espírito de escuta. Leia a Bíblia em espírito. O que é que essa palavra quer falar comigo? Certo? Muitas vezes, quando você já tem uma certa experiência com a Bíblia, já leu a Bíblia toda várias vezes, muitas vezes o teu espírito chega para o texto pensando assim, pô, esse texto aqui eu já li 1000 vezes, aqui eu já sei de cabo a rabo, aqui eu já aprendi tudo dele, já conheço totalmente ele. Sempre tem algo novo para Deus colocar no seu coração. Ou mais, sempre tem algo para Deus te relembrar, colocar no seu coração. Eu lembro de um amigo de infância, e é meu amigo até hoje, e eu acho que ele não tá vendo aqui, mas se porventura ele vê, Ícaro, querido, um abraço no seu coração, a gente jogava videogame quando pequeno, e aí Ícaro brincava assim, falava, o jogo é calado, pra ninguém ficar fazendo pressão psicológica, né? E aí, não, o jogo é calado, a gente falava assim, não, a gente já sabe, pô, não precisa falar não, a gente já sabe, aquela coisa de criança. E aí Ícaro falava uma coisa que eu levo pra minha vida, e Ícaro falava assim, ó, relembrar é bom. Não, lembrar é bom. Então todo mundo conhecia a regra. Mas ele falava, não, lembrar é bom, o jogo é calado, lembrar é bom. Então tem coisas que a gente, tudo bem, você já conhece aquele texto, já leu, já ouviu aquele texto, mas tem coisa que Deus precisa lembrar no teu coração. Entende? Primeiro que quando você chega no texto com esse olhar de que, não, isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já li, isso aqui... Aqui, ó, abriu o texto abriu a Bíblia num texto tal, isso aqui eu já conheço. Meu irmão, que espírito de arrogância. Que orgulho, que altivez, que coisa nojenta. Isso é como vômito diante de Deus. Entendeu? Uma coisa nojenta. Tem que chegar diante do texto da palavra, dizendo, Senhor, me rasga com essa palavra aqui. Eu posso ter estudado essa palavra 1000 anos, eu posso ter feito curso sobre essa palavra, eu posso ter lido livros sobre essa palavra, mas eu preciso que o Senhor fale comigo nela. É nessa pegada, meu irmão, que você tem que entrar no texto da palavra de Deus. Você tem que abrir a palavra de Deus, você tem que abrir a Bíblia nesse espírito. Não é espírito de caixinha de promessa, não. Ah, Tiago, libera um salmo. Qual é o meu salmo? Meu irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tem que abrir a Bíblia com espírito de aprendiz, sede, fome, desejo. Deus, eu quero mais de ti. Aí a brincadeira começa a ficar deliciosa. Mas vamos seguir. Jesus, mas antes de terminar.
Quarta coisa, então, terceira coisa, leia a Bíblia em espírito de escuta. Quarta coisa, espere em Deus em oração simples e direta. Então, quando você for orar, dá um tempo de silêncio ali na oração, sabe? A gente chega acelerado para orar para Deus, fala tudo que a gente quer, em nome de Jesus, amém, e vai embora tocar o barco. Não, fica ali um minutinho, tal, bota uma música ali, né? Deixa Deus falar, tal. Quieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Pai, estou aqui, olha para... Desesperado, pô. Deixa a minha música ali rolar. Poxa, mas eu tô com pressa. Não, calma, irmão, segura aí 2, 3 minutinhos, você não vai morrer, não. Não vai morrer, não. Não vai morrer de jeito nenhum. Se eu tocar um louvor, 2 louvores, 3. Aí daqui a pouco, naquele momento... Perdão. Naquele momento de silêncio, você se ajoelhou para orar, para falar, é um momento de silêncio, aí vem a revelação. Aí vem o entendimento. Aí vem a direção. Aí vem o Espírito de Deus falando assim, ó, tem tal coisa enterrada no teu quintal. Não sei nem com quem falou isso aqui. Não era nem pra ter falado. Né? Ó, tal objeto ali, ó, que tá escondido no quarto ali há anos. Ó, tal pessoa, tal situação, assim, assim, assim. Aí vem uma revelação. Tiago, por que eu não recebo essas revelações? Claro, porque a oração é acelerada, é louca. É oração no 2x do WhatsApp. Em nome de Jesus, tchau, amigo. Deus estava pronto para revelar, mas você foi embora. Entende, gente? Entende? Então, ouvidos para ouvir, Senhor das coisas. Então, assim, espere em Deus em oração. Fica uns minutinhos ali orando. Gente, quem está aqui nesse devocional precisa compartilhar esse devocional com alguém. Isso aqui não pode ficar... É uma maldade até esse devocional ficar só em você. Você precisa compartilhar com alguém. Você vai mandar esse devocional para alguém e vai dizer assim, ó, Deus tocou no meu coração para te mandar esse devocional. Então, claro, eu estou sugestionando você, obviamente. Você só vai mandar se Deus tocar no teu coração, tá? Manda para alguém que precisa ouvir essa palavra mesmo. Isso aqui vai ser revolucionário para de alguém. Mas vamos seguindo. Quinta coisa, discirna a voz entre as vozes. João 10, 27 fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Se você for ovelha de fato do bom pastor, você vai ouvir a voz de Deus, vai reconhecer, sabe? Vamos seguir para a gente terminar. Sexta coisa, confirme a voz de Deus pela paz e pela palavra. Colossenses 3,15 fala assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. E a sétima coisa, obedeçam sem demorar. Obediência demorada é obediência disfarçada. Tiago 1,22 fala assim, ó, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas pratiquem-na. Você quer ouvir a voz de Deus? Tiago, eu quero ouvir a voz de Deus. Cuidado, que a partir do momento que você ouve, você vai ter que obedecer. Tá bom? Então, mas eu tenho certeza que esse é um desejo do seu coração, e não apenas um desejo seu de ouvir a voz de Deus, mas é desejo do coração de Deus falar com você. Ele falou nesse devocional inteiro, ele vai continuar falando no teu coração hoje e durante toda a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, gente? Antes de nós orarmos, só fechar esse devocional, para tudo que você está fazendo, se inscreve nesse canal, deixa um like nesse vídeo, seu like é extremamente importante, e vem com a gente segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Então entra no nosso grupo de WhatsApp, tá aqui fixado no chat, fixado na descrição, fixado nos comentários, e a partir de hoje, você vai orar a Deus, né? Assim, Senhor, unge os meus ouvidos. Note que a oração é bem simples, né? A explicação, a construção disso dentro de você é que demora esses minutos todos, mas a oração é bem simples. Onde você já aprendeu a orar pelos seus olhos, e você vai orar também pelos seus ouvidos. É muito importante. Atenção, não é talismã, não é, sabe, que Deus, olha, vai ser diferente. Mas é muito importante, principalmente quando você está começando essa prática, você tocar na parte física que tem a ver com isso. Então, Senhor, unge os meus olhos, né? Unge os meus ouvidos, toca nos seus ouvidos, faz assim, ó, coloca a mão nos seus ouvidos, Senhor, unge meus ouvidos agora. Tem algo espiritual nisso, faz isso. E faz também os seus filhos, pessoas que estão sob a sua tutela, sabe? É muito importante você que é pai e mãe, principalmente de filhos menores, filhos maiores também, né? Mas a criança, ela precisa estar imersa nesse cenário, nesse contexto de oração com imposição de mãos pelos pais. A responsabilidade de criar seu filho nos caminhos do Senhor não é da escola bíblica da igreja, não, tá? É do Ministério Kids, não. A responsabilidade é sua, você, pai e mãe, você que tem responsabilidade. Gente, ó, Tiago, vou mandar o seu devocional pro meu filho ali, para não sei o que. Glória a Deus, mas a responsabilidade é sua. Você criar seu filho nos caminhos do Senhor, ensinar ele, orar por ele, meu irmão, minha irmã. Isso faz total diferença, tá bom, gente? Então vamos orar nesse momento, fechar o devocional? Santo Deus, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse ensino. Eu quero te clamar, Pai,
para que o Senhor faça maravilhas através do que foi ensinado aqui. Que o Senhor possa nos dar ouvidos para ouvir, ouvidos para discernir, ouvidos para entender a tua voz. Fala conosco e nos dá também um coração diligente para te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Gente, amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar sobre boca, sobre palavra, o poder da palavra. Tá imperdível a devocional, você não pode perder o devocional de amanhã. Vem com a gente, e não só amanhã, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Like no vídeo, se inscreve, vem para o nosso grupo de WhatsApp. Até a próxima, gente. Shalom no coração. Tchau, tchau.